Olá, queridos e amados do Pai, como é que vocês estão? Queridos, hoje eu quero trazer a história de Manoá, livro de Juízes. Essa semana a gente vai estar falando um pouquinho sobre o livro de Juízes, capítulo 13, versos 1 ao 25. A gente entende que Israel estava vivendo novamente um tempo de opressão por causa da sua desobediência. Então os filisteus eles começaram a dominar o povo há 40 anos. Nesse cenário sobre, Deus decide o que? Levantar um libertador. E ele começa com uma mulher estéril e um homem simples chamado Manoá e a sua esposa. Hoje eu quero trazer o tema: quando Deus escolhe a tua casa, o milagre começa em quem ninguém esperava. E eu não vou falar aqui dentro do livro de Juízes 13, capítulo 13, do verso 1 ao 25. Senão vai se estender muito aqui o vídeo, mas eu vou explicar direitinho quem era Manoá. Manoá, para quem não sabe, era da tribo de Dan. Era um homem justo, mas aparentemente sem filhos por causa da esterilidade da sua esposa. Então Deus envia um anjo primeiro à mulher e depois atende a oração de Manoá, que deseja entender melhor como criar essa criança, que teria ali um destino especial. E aí Deus responde Manoá. O anjo retorna e de repente a instrução confirma que o menino seria Narizeu. Ou seja, ele seria separado para Deus. E Manoá, mesmo sem entender tudo, ele começa a demonstrar o quê? Temor, ele começa a honrar. O desejo de obediência, então ele começa a oferecer um sacrifício e ele é surpreendido com uma manifestação gloriosa do anjo subindo no meio do fogo. A mulher dá à luz a Sansão, para quem não sabe, tá? Que é o pai de Sansão, que se tornaria ali um dos juízes mais conhecidos em Israel, com força sobrenatural para lutar contra os filisteus. Deus, queridos, ele não esquece das casas simples. Sabe o que eu observo aqui nessa história? Eu não li ela toda em contexto para vocês, mas aqui estou explicando os personagens, o que Deus quer falar conosco mediante essa história. Então, o que eu entendi aqui? Que Deus ele não se esquece das coisas simples. Deus, mesmo em tempos difíceis, quando tudo parece estar contra você, Deus ainda visita, Deus ainda fala, Deus ainda chama pessoas comuns para gerar coisas extraordinárias. E sabe o que eu vejo aqui? A mulher de Manoá, que a Bíblia não relata o nome dela, ela era estéril, mas Deus viu nela um útero pronto para cumprir o propósito eterno. Manoá era um sacerdote. Queridos, ele não era um sacerdote, aqui só para complementar, tá? Desculpa aí, só corrigindo. Ele não era um sacerdote e nem um líder grande, mas ele foi escolhido para ser pai de um grande libertador. E o que eu entendo aqui nessa história é que quando Deus ele tem um propósito, ele mesmo nos ensina o caminho. E Manoá orou pedindo a direção para que Deus o atendesse, como ele iria criar esse filho. E Deus, ele não nos deixa sozinho. Quando nós confiamos nele, ele faz a gente enxergar o nosso futuro. E o que eu quero trazer para você aqui? Que a tua casa ela pode ser um ponto de partida para o mover de Deus sobre essa nova geração. Então não importa a tua origem, não importa as tuas limitações, Deus, ele continua insistindo. E ele quer começar por você, até o anjo voltar para confirmar a promessa. Amém? Então, queridos, a opressão, a crise espiritual, o silêncio profético, mas Deus visitava uma casa. E Deus transforma aqui o improvável. Sabe o que eu sinto aqui nessa história? Que o chamado divino foi a promessa. E veio a mulher primeiro. Deus, ele não se prende à tradição.
Deus, ele fala com quem está pronto. A oração de Manoá, que era um homem que ora pedindo a instrução ali para o futuro do seu filho, Deus, ele responde, ele envia a direção. O sinal do céu, o anjo, ele sobe no fogo. Ou seja, o que eu quero trazer para vocês? Quando a obediência ela encontra adoração, o céu ele responde com glória. E a mulher, ela teve fé. Manoá, que era o pai de Sansão, ele teve medo de morrer, mas a esposa declara fé. Sabe o que ela diz? Se Deus quisesse nos matar, ele não teria feito isso. Olha que coisa! Talvez a sua vida esteja numa fase estéril, talvez improdutiva, talvez sem frutos, mas Deus, no dia de hoje, está preparando uma geração através de você. Deus está tratando dentro de você, porque Deus, ele não precisa da tua força, ele precisa da tua entrega. Ele vai usar a tua casa, ele vai usar a tua família, ele vai usar a tua oração para levantar libertadores. Então, no dia de hoje, eu quero trazer isso para você, para que você possa entender que dentro de Juízes 13, verso 1, e os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos, ou seja, o povo de Israel estava novamente em um ciclo de desobediência. E Deus trouxe novamente a transformação. Queridos, o pecado ele sempre nos leva à opressão, à escravidão. Assim como Israel, muitas vezes, nós nos afastamos de Deus. Quando nós caímos no caminho da desobediência, Deus não manda as boas notícias. Logo, nós entendemos que nós estamos afastados. Então, quantos de nós passamos por momentos que parece que tudo está perdido, que a opressão está tomando conta, muitas vezes acontece, mas mesmo nos momentos de crise, Deus ele está trabalhando, ele usa até os tempos difíceis para nos moldar. Então, em Juízes 13, versos 2, havia um homem de Zorá, na linhagem de Dan, cujo nome era Manoá. A sua mulher estéril e não tinha filhos. Manoá era um homem o quê? Como eu havia falado, de uma linhagem simples, mas não era um líder, como eu aqui havia dito, nem um sacerdote de renome, mas a sua esposa era estéril. E naquela época, ser estéril era uma vergonha na cultura, naquela época. Mas Deus, muitas vezes, ele escolhe começar suas grandes obras em situações onde ninguém espera. Então, assim, nós vemos a mulher que aparentemente ela não parecia gerar nada. Muitas vezes ninguém dá nada por você, mas você está sendo preparado para uma grande obra. A esterilidade de Deus, se você está na esterilidade, Deus está te ensinando. Deus está te ensinando. Queridos, você pode até estar se sentindo como essa esposa de Manoá, sem potencial, sem perspectiva, mas acredite, Deus ele escolhe o improvável para manifestar a sua glória. Ele pode começar onde ninguém mais acredita. E a sua esterilidade, ela pode ser o campo fértil para o milagre. Então, no dia de hoje, comece novamente a estar de pé. No versículo 13 do verso 3, ele fala a seguinte situação: o anjo apareceu e essa mulher disse-lhe: eis que agora é estéril e nunca mais recebido, porém conceberás a um filho. O que eu entendi aqui? Eu não ia aqui falar versículo por versículo, tá? Mas o Espírito Santo pediu que eu estivesse aqui explicando para vocês. Deus, ele aparece e diz que o impossível está sendo realizado sobre a mulher estéril. Ela terá um filho. Deus revela o seu plano. E ele quer saber o quanto você está disposto a deixar ele realizar o plano dele sobre a sua vida. E ele fala que a realidade começa a se mover. Sabe exatamente onde você está. O que você precisa. Pode parecer tarde demais para você, mas Deus, ele não é limitado. Deus, ele age pelas circunstâncias. Então,
Quando Deus ele fala, ele cria. Pela palavra que tem aqui, dentro da palavra do Senhor, nós entendemos que o poder de transformação é uma realidade. Ela não é à toa. Então, às vezes, Deus começa o impossível para que a sua glória seja mais visível, para que o que parecia ser estéril agora pode gerar frutos. Deus ele tem um plano para você. Deus ele tem um plano para sua casa. Queridos e amados do Pai, Deus dá instrução lá em Juízes capítulo 13, versos 4. Deus dá instrução específica para a mãe de Sansão, para que seria necessário, para que se cumprisse o seu destino de ser narizeu. Ou seja, um homem dedicado totalmente a Deus. Narizeu, um homem dedicado totalmente a Deus. O nazireado, ele implica o quê? Em separação e santificação. O plano de Deus para a vida de Sansão tinha uma condição, a obediência dos pais. Às vezes, para a gente alcançar o que Deus prepara para nós, nós precisamos nos santificar, nos separar, porque Deus ele tem propósito, mas você precisa entender o chamado para viver de maneira diferente, para ser santo e obediente, está disposto à transformação. Então Deus ele te chama hoje, sem exigir tanta dedicação e esforço, mas o Senhor quer resultado, porque é algo extraordinário, ele quer transformar a tua vida. Então, o que eu entendo aqui nessa história? A mulher de Manoá, ela é tomada pelo temor, por reverência ao Senhor, ao ponto de descrever o anjo como muito temível. Sabe, aqui no versículo 6, eu vou ler para vocês, versículo 3 de Juízes 13, ele fala, Juízes 13, versos 6, tá? Então a mulher foi e falou ao seu marido, dizendo, um homem de Deus veio a mim, e a sua aparência era como a aparência de um anjo de Deus, e muito terrível, e não lhe perguntei de onde era, nem me disse o seu nome. E sabe o que eu vejo aqui? Quando Deus ele fala conosco de uma forma clara, é natural que nós tenhamos um senso profundo de respeito e reverência pela presença dele. Sabe? Ela compartilha essa revelação aqui no versos 13, no capítulo 13, versos 6, ela compartilha essa revelação com respeito e reverência pela presença de Deus. Então, e o marido mostra o que? O mesmo. Na dificuldade, ela começa a acreditar no que Deus está fazendo. Às vezes, Deus ele revela o que ele tem. E o que ele tem é tão grande, tão glorioso, que a gente não consegue entender completamente. Porque os planos dele são diferentes dos nossos. Mas isso não diminui a promessa. Deus, porque por causa da sua luta, jamais. Deus, ele tem um plano maravilhoso para a tua vida, para a minha vida. Mesmo que a gente não compreenda tudo agora. Mesmo que as lutas estejam imensas. Em Juízes 13, verso 8, eu já estou terminando, tá, queridos? Então, Manoá orou ao Senhor. O Espírito Santo está pedindo para eu não terminar. Eu queria muito ter terminado. E o que eu vejo aqui, quando o Manoá, ele orou, que é o pai de Sansão, Senhor meu, eu rogo-te que o homem de Deus que enviaste ainda venha a nós outra vez e nos ensine como devemos fazer ao menino que há de nascer. Olha que lindo. Manoá, apesar da grande promessa, ele não teve medo de pedir a direção a Deus. Não é que a gente tenha medo de pedir a direção para Deus, tá, queridos? É que muitas vezes nós temos preguiça de nos colocarmos eu tô falando isso porque o Espírito Santo, ele me posiciona a falar dessa forma, tá? Porque Deus, ele muitas vezes, ele não observa isso, o que ele quer é um coração quebrantado. Mas às vezes a gente precisa pedir a direção para ele. E muitas vezes a gente tem preguiça. A gente tem desculpas. Não é por falta de obediência, não é por falta de dizimar, não é por falta de congregar. É por falta realmente de intimidade com Deus. E aí começa
a você escolher situações e pegar direções erradas. E o que eu acho bonito em Manoá é que ele soube pedir a direção correta para Deus. E Deus, ele não se irrita com as nossas dúvidas e questionamentos. Ele só nos dá o espaço para buscar o entendimento. Deus quer que a gente tenha clareza, queridos. Ele quer que nós nos envolvamos na jornada com Ele. E que nós tenhamos uma situação que a gente veja a realidade. Amém? Glória a Deus, queridos. Então, que nós tenhamos uma situação que a gente veja a realidade, a nossa realidade. Quando o anjo ele sobe no fogo, lá no versos 21 e 22 do capítulo 13, e nunca mais apareceu o anjo do Senhor Manoá, nem a sua mulher. Então Manoá conheceu o que era o anjo do Senhor, e disse Manoá à sua mulher: certamente morreremos, porquanto temos visto a Deus. Queridos, quando o anjo ele sobe no fogo, como aqui foi dito, Manoá ele entende finalmente que ele havia o quê? Estado diante de Deus. O temor ele é grande, porque o acordo com a cultura, né, de acordo com a cultura, aqui corrigindo, né, ver a Deus significa morte. Mas na realidade, Deus ele tinha um propósito. Ele estava disposto ao seu plano. O temor de Deus, ele nos faz reconhecer a sua grandeza. Mas ele nos faz assegurar a sua graça, o seu cuidado. Porque Deus é maior do que as nossas compreensões, as nossas limitações, porque Ele é santo. E Ele nos chama para participar da sua glória. Então não tenha medo de ser transformado. Não tenha medo de viver na presença do Senhor. Mas tenha temor a Deus pelas bênçãos que Ele traz e a segurança que Ele te dá. O cumprimento da promessa de Deus se concretiza a obediência de Manoá. A sua esposa trouxe o fruto. O nome foi Sansão, significa pequeno sol. Era um sinal do quê? Do brilho que ele atraía em Israel. Mesmo que ele enfrentasse muitos desafios, Deus o abençoou, a sua vida, desde o início. E toda a promessa que Deus tem, Ele cumpre na nossa vida. O milagre ele vai nascer no tempo de Deus e não no nosso tempo. Mas entenda, Deus é fiel para completar a boa obra. Então tenha fé no processo, mesmo quando as coisas não acontecem no nosso tempo. Amém? Eu quero concluir aqui. Deus ele pode sim. Deus ele pode escolher a sua casa para começar algo novo. Não importa a aparência da sua situação atual, a esterilidade, a opressão, a crise, ou até mesmo o que impede de Deus agir sobre a sua vida. Ele é maior do que qualquer circunstância, então prepare-se para viver o milagre. Amém? Porque quando Deus ele escolhe a sua casa, Ele não só muda a sua história, mas também transforma a sua geração inteira. Se essa ministração tocou seu coração, compartilhe, curta, comente e coloque amém. Que Deus possa abençoar a tua história, trazendo à tua casa e à tua família um novo momento de Deus para ser mudado. Deus abençoe. Fique com Deus.